estou extremamente feliz de estar aqui com o meu primeiro podcast e a minha convidada de honra, Tatiana Monteiro de Barros, minha amiga querida e amada, uma mulher que eu admiro muito, uma empreendedora social, assim, de primeira, muito dedicada a servir ao próximo. É incrível, foi agora homenageada, premiada das 10 mulheres de sucesso em 2023 pela Forbes, e ela preside a União BR, que é maravilhosa, que assim atende a 25 milhões de pessoas, já a maior da América Latina. Mas ela vai contar pra gente. Mas primeiro, Tati, nós vamos começar aqui. Nós vamos respirar um pouquinho pra gente chegando. Mas primeiro eu queria agradecer, né, de estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Lê. Você é muito amada, é um prazer, é um privilégio estar aqui junto de você. Ai, obrigada, linda. Muito obrigada. Eu sei o quanto você é ocupada e para achar esse tempinho na sua agenda. Para quem a gente ama, a gente tem sempre tempo. É verdade, eu me sinto lisonjeada. Muito obrigada, linda. Agora eu quero que você escolha um olhinho aqui para nós fazermos 3 respiraçõezinhas para a gente chegar, porque nós estamos sempre a milhão, né? A nossa vida é assim. O que vai fazer, o que acabou de fazer, a nossa correria nunca sempre. tá a cabeça no corpo. É inacreditável. É aquela mente que eu falo que é monkey mind, né? A gente tá sempre assim, o que eu acabei de fazer, o que eu preciso fazer, o que eu tenho que atender, não é? Então vamos dar uma chegadinha do to-do do dia e do que a gente fez ontem e do que vai fazer amanhã. É coisa de maluco, né? Então é muito legal a gente trazer uma presença aqui pra gente entrar no flow e curtir esse momento. Tá combinado? Bom, combinado. Então o que você sente? Assim, aqui eu tenho o olhinho do primeiro chakra, que é o que aterra a gente, nossas raízes. Do segundo, que é a nossa força, nosso poder, onde tem a nossa criatividade, o segundo chakra. E traz aquela pulsão, energia de vida. O plexo solar, que é o nosso eu também, a nossa força interna. Tenho aqui o cardíaco, que trabalha o auto-amor e o amor ao próximo. O laríngeo, que facilita a nossa fala, trazer o nosso mundo interno para o nosso mundo externo de uma forma assim bem gostosa e assertiva. O frontal, que trabalha o nosso terceiro olho, o nosso sexto chakra, que é a nossa intuição, sabedoria interna. E o coronário, que nos abre para o plano espiritual, para a conexão. Eu posso escolher um? Pode, deve. Eu queria o segundo, a força interior. Ah, nossa, mas você tem tanta dela já. Mas eu gosto. Mais ainda? Eu gosto dela. Então vamos, dá sua mãozinha. Esfrega uma mão na outra. Então eu vou junto com você. Nossa, isso aqui então vai ser uma loucura. Se é uma coisa que nós duas temos, essa pulsão de vida. É isso. E força interna, graças a Deus. Então vamos inspirar um pouquinho. Sentindo o ar entrando e saindo. Trazendo presença. E pedindo a proteção divina também, para que nós possamos ser úteis para o mundo. Vamos lá, minha linda? Vamos. Então, por favor, se apresente para nós. Bom, eu sou empresária, empreendedora social, tenho 42 anos, 2 filhas, casada, gosto muito do trabalho voluntário e fiz isso a minha vida inteira. Isso é uma das coisas que norteia a minha família, então vem aí de longa data. Todas as pessoas e as minhas referências, as minhas inspirações familiares se dedicam muito ao outro. E eu sempre fui criada na base de que o ser é muito mais importante que o ter. Então isso é o que me norteia e o que me faz feliz, enfim. E contando um pouquinho do meu trabalho que você pediu sobre o movimento União BR, principalmente. O movimento União BR, eu comecei ele no comecinho da pandemia, com 20 dias de pandemia, junto com a minha irmã, num pequeno grupo de WhatsApp. E cresceu bastante nesses 3 anos e meio. A gente é a ponte entre quem quer doar e quem precisa de ajuda. Somos um hub de urgência, a gente só capta da iniciativa privada. São 25 milhões de pessoas atendidas durante esses 3 anos e meio. E a gente tem aí algumas, somos a partidária, temos algumas cases nossos desses últimos tempos. Então a gente fez as usinas de oxigênio do Amazonas, 500 hospitais abastecidos com equipamentos e insumos, o maior centro de reabilitação pós-Covid da América Latina. Todos esses lugares de catástrofes de chuvas, a gente está agora no sul, mas a gente fez 15 durante esse ano e meio. Então Bahia, Maranhão, Espírito Santo, Pernambuco, Petrópolis, São Sebastião, sempre atendendo com assistencial a população, os vulneráveis, e também deixando um legado para a região. A gente só acredita no poder e na união da força de uma rede. Então são mais de 2.000 ONGs na ponta.
e ter essa escuta com o que os voluntários, com o que os vulneráveis têm de necessidade. Isso é o mais importante pra gente. Então, essa união de forças é o que mais vale pra gente chegar num bom resultado, sabe? Ninguém faz nada sozinha. Então, a gente acredita que o sucesso também do nosso trabalho vem junto dessa união da iniciativa privada, que é quem remunera as nossas ações, com que a gente consegue comprar os equipamentos, os insumos, reformar escolas, dar itens para os hospitais e tudo. A força das ONGs e da sociedade civil. A gente é partidário, mas tem conversa sempre com o setor público para poder chegar mais longe e ter mais efetividade nos resultados. Não, é incrível, gente. Isso é incrível. Como a gente precisa de pessoas como a Tati nesse mundo. Então, eu posso dizer que você vive o seu Ikigai. Você sabe o que é Ikigai? Sim, eu sei. Eu vivo. Então, você vive o seu Ikigai. O que é o Ikigai, gente? Ikigai é aquilo que nos move a sair da cama. É quando a gente faz uma coisa que a gente ama, que a gente é bom em fazer, serve o próximo. E, se possível, ter uma renda, mas não tem problema se você não tiver uma renda. Mas você tem um porquê de sair da cama. Aliás, nas zonas mais longevas do mundo, nas 5 Blue Zones, o Ikigai, que é uma das zonas, que é em Okinawa, no Japão, prova que as pessoas têm longevidade por conta de ter um Ikigai. Viver em comunidade, servir ao próximo. Claro, depois eu entro em outro episódio sobre longevidade. Mas você vive seu Ikigai. Isso é maravilhoso. Isso é uma delícia. Você tem um porquê de sair da cama, né? É um propósito lindo. Salvar vidas. E esse dia a dia, o que nos move é uma coisa, é uma felicidade. Saber que você faz o bem que você nem imagina para quem. Exatamente. Também, sabe? Que você tá mudando vidas que você nem conhece a pessoa. Não, isso é incrível. Lindo. Porque assim, você se doar para quem você conhece é muito fácil. Para quem você já ama. Agora, você se doar para quem você nem tem noção, não conhece. Mas posso falar, é a famosa liberação da oxitocina. É aquele que você libera quando você está amamentando, é quando você nasce o seu filho, é aquele hormônio do prazer. E essa felicidade é muito duradoura. É muito duradoura. Porque quando você dá alguma coisa para alguém, dá seu tempo, dá seu dinheiro, dá sua atenção, dá seu amor, né? O intangível. Isso é uma felicidade. É priceless, né? É priceless. É muito, muito, muito bom. E aí a gente trabalha quando as pessoas perguntam, né? Qualquer dia, qualquer hora, tem sempre disponibilidade e dá conta. E parece que só vem energia, coisas boas, sabe? Junto nesse trabalho, mais. Parece que Deus vai trazendo mais energia e saúde pra gente pra poder nos usar, né? Exatamente. Não, isso é maravilhoso. Né? Isso é maravilhoso. Agora, eu queria te perguntar. Você tem alguma rotina matinal, algum ritual para você se aprumar, para dar conta de tudo isso? Você tem alguma conexão? Eu sei que você é uma mulher de muita fé. Tenho, né? Eu tenho. A verdade, primeiro eu tenho muita rotina. Porque senão eu não conseguiria dar coisas nos pilares que são os mais importantes para mim e que eu elenquei, né? Cada um sabe de si, mas na minha vida, família, trabalho e saúde, equilíbrio são os meus principais pilares. Então, sim, eu acordo bem cedo todos os dias, faço a minha oração, me conecto com Deus. A minha mãe faleceu há 1 ano, ela te amava de paixão. Sim, eu a ela. Então, eu converso com ela, faz parte também da minha força todos os dias, sentir ela perto de mim. E, em seguida, eu cuido das minhas filhas, preparo-as para ir para a escola e já faço meu exercício matinal. Eu faço exercício todos os dias, eu sou ex-bailarina, dancei por mais de 20 anos. E o exercício faz parte, para mim, estar bem conectado com a minha mente. Enfim, tá forte, sabe? É muito, muito importante e primordial para mim o exercício. Então, todos os dias eu faço. Que bom. 1 hora, 1h30, todos os dias. Faz parte. Então, sempre. Aqui... Então, minha rotina bem cedo é essa parte para mim. Não, isso é muito bacana, gente. Porque, assim, ela já alinhou o espiritual, o emocional, com a conexão, com a fé. Então, ela já está, né, se conectando, mas ela cuida do corpo. Porque o corpo é o nosso templo para acolher a nossa alma. Então, ele tem que estar forte também. Tem que estar saudável, com exercícios, com alimentação. Mas a gente tem que ter aquela conexão, né? Total. As nossas raízes, eu gosto muito tanto de espiritual. Exercícios, enfim. Musculação e tal, mas também faço o Pilates, que eu me conecto muito comigo mesma. A Pilates traz bastante, né? Mindfulness. Eu amo. E nos fins de semana, eu medito. Que bacana. Eu não medito durante a semana, mas nos fins de semana eu medito. Eu tenho uma varandinha também em casa, eu tenho no interior, mas eu tenho também no meu quarto. Com várias ervas, com cheirinhos, lavanda e tudo. E é lá que eu ponho lá meu colchãozinho e medito.
Olha que gostoso. Então a gente consegue perceber que mesmo uma mulher extremamente ocupada consegue achar um tempinho para o autocuidado, que é fundamental. Porque se a gente não se cuidar, se a gente não se amar, a gente não consegue dar o que a gente não tem. Não é, Tati? Porque a gente só dá... Tipo, eu só vou te dar esse olhinho porque eu tenho ele. Se eu não tiver olhinho, como que eu vou te dar um olhinho? Então, assim, como que eu vou te dar... cada um achar, né? Como é esse encontro. Exatamente. O que lhe faz bem. De repente, o que lhe faz muito bem não é exatamente como eu me encontro. Sim. Né? Sim. Que bom que você tem, então, um ritual matinal, um autocuidado. Eu tenho um ritual diário, sim. E depois tem algumas coisas que eu coloco na minha semana que são fundamentais para mim. Então, por exemplo, massagem. O toque com o corpo, o óleo, o relaxamento, são muito, muito importantes para mim. O meu trabalho é também muito pesado emocionalmente, né? Porque você lidar com a extrema pobreza, com os problemas mais diversos, né? Enfim, de tudo. Fome, educação, moradia, saneamento básico, as pessoas sem nada. Você vivendo também uma vida privilegiada e se sentindo na responsabilidade de poder ajudar o próximo ou querendo movimentar. Cada tragédia é uma nova campanha, assim, exige muito da gente. Muito. Uma mobilização intensa, principalmente nos primeiros dias, até a gente entender o que é aquela tragédia, o que a gente faz por ali e tudo. Então, isso é fundamental, eu estar bem comigo mesma e estar forte para eu poder entregar mais para o meu trabalho e estar bem para essa entrega. Fundamental, fundamental. Que bom que você tem essa consciência, né? Que bom que você tem essa consciência. E não é fácil esse contraste da vida que ela vive, né? Não é fácil, não é nada fácil. E eu vou te perguntar aqui, qual conselho você daria para as mulheres que estão tentando encontrar esse equilíbrio entre a liderança, a família e cuidado pessoal em suas vidas? Olha, primeiro a gente já parte do pressuposto e eu agradeço muito por conseguir também ter essas divisões na minha vida bem definidas e conseguir priorizar as 3 coisas, porque eu tenho uma rede de apoio, tenho privilégio. Então, eu sei também o quanto isso, ser dona da minha agenda, o quanto isso faz a diferença para conseguir, né? Eu busco todos os dias minhas filhas na escola. Isso é um privilégio, né? Fico com elas todos os finais de dia. Então, assim, dentro da minha escolha de família, eu sei que isso é um privilégio, né? Mas eu acredito que o mais importante é você não abrir mão do que é importante para você. Seja quais forem os pilares, sabe? Se o seu trabalho é a coisa mais importante para você, você priorizar aquilo, se dedicar para aquilo, ser organizado, né? E ter uma rotina e algumas pré-definições, eu acho que ajuda muito. Muito. Eu sou também muito prática, muito efetiva e eu não fico olhando assim, tipo, meses para frente. Eu olho muito, muito assim, o dia seguinte ou a semana seguinte. Ótimo. Então eu tenho assim, lista de to-do e tento resolver as coisas. Eu procrastino pouco para poder também ter efetividade nas minhas ações e conseguir dar conta. Então assim, o que pode resolver de uma maneira simples, sabe? Qualquer coisa. Então você não dramatiza muito as coisas, né? Não, eu sou muito racional. Então não dramatizo e sou bem direto no ponto. Então assim, sabe, eu tenho lá, sei lá, 8 lojas que normalmente eu compro presente, já resolvo o presente por WhatsApp para pedir para entregar em casa. Eu tento tudo que eu posso ser bem direta e rápida na minha rotina, que eu não preciso enrolar para resolver. Sei lá, se por acaso a feira pode me entregar e tudo, sabe? Eu facilito a minha vida. Mas eu tento não ocupar o meu tempo com as coisas cotidianas. Assim. Você sabe que tem um ditado chinês que fala: você quer pedir alguma coisa? Peça para a pessoa mais ocupada que ela vai fazer. Porque ela tem logística. Quanto mais você tem sobra de tempo, mais você se perde. Parece que mais você procrastina, né? Isso é uma loucura. Parece incrível isso. Mas é verdade. O que mais eu vou te perguntar? E qual é a sua maior inspiração hoje? Olha, a minha maior inspiração de vida e o que me norteia muito, acho que muito do que eu sou, quem me conhece, quem convive comigo e quem também sabe do meu trabalho, é muito do amor e do olhar o próximo e tudo. Então, realmente, assim, as coisas todas que a Madre Teresa de Calcutá prega são as coisas que eu mais acredito. Tudo com relação ao amor, o olhar ao próximo, a importância de fato do ser muito mais importante que o ter, ou dessa divisão, sabe? Dos pães, do que o outro precisa, sabe? E você distribuindo amor, enfim, você só recebe também mais amor e aquilo te nutre de uma maneira para você seguir, sabe?
É verdade, é verdade. Então ela é sua inspiração. É uma pureza. E eu acho que o amor é o que move, que faz toda a diferença em tudo, e o que transforma tudo. E faz. Só pelo caminho do amor a gente consegue perdoar, unir, seguir, continuar, sabe? Não, concordo super. É das vibrações mais altas, né? A gratidão e o amor. Então, quando você está vivendo isso, você atrai mais disso. É isso. Atrai mais motivos para ser grata e atrai mais o amor do outro, né? Total. Quando é aquele amor que você dá genuíno, né? Total. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Deixa eu ver mais algumas perguntas que eu separei aqui para você. Então, como você conseguiu manter sua energia e motivação em tempos desafiadores? Me conta mais ou menos. Bom, porque a ABR surgiu no meio da pandemia. No comecinho, com 15 dias de pandemia. Comecinho. Então, como que você conseguiu manter tudo isso? A verdade, eu tenho um lado de ser muito racional. Então, acho que isso me ajuda bastante. De ter muita fé e de ter tido muito trabalho. Tá. Salvar as vidas num momento muito desafiador. E quando você vê que você pode ser instrumento de transformação, de ajudar o próximo. É de fato efetivo, né? Salvar vidas quando as pessoas estão morrendo. Então aquilo te move de uma maneira que você fala, eu pedi até para Deus todos os dias para não ter Covid. Eu não tive, até onde eu sei, enfim. Porque eu falava, eu sou um instrumento de fazer o bem pro próximo. E eu preciso ajudar a salvar mais vidas. Então, por favor, não me deixe de cama. Para eu poder seguir no meu trabalho, no meu foco e tudo. E eu tentei ao máximo seguir a minha rotina também. De exercício, de ser mãe. Tentei tirar o mínimo possível, sabe? Eu durmo bastante bem, durmo igual uma pedra. Nossa, assim. Isso é maravilhoso. Então me renova muito. Muito. Durmo 7, 8 horas por noite, assim, igual uma pedra, que eu brinco. Se tem um incêndio, eu morro queimado. Nossa, isso é uma benção. Então acho que isso me ajuda também a renovar muito a minha energia. Muito. E você sabe, eu sou elétrica, eu sou cheia de energia, faço muita coisa ao mesmo tempo. Eu sei bem, nós temos 2 dias de diferença, 2 leoninas malucas, pilhadas. Exato. Então, eu acho que seguir na minha rotina... E não que seja fácil, né? Enfim, o cuidado da saúde mental em tempos tão desafiadores. Mas por estar com um trabalho tão dedicado ao outro, foi o que também me salvou. Eu acredito, eu tenho certeza disso. Certeza disso. Isso é muito bacana. Que bom. Nossa, que mulher sábia, Tatiana, né? Tão jovem e tão sábia. Então, vamos lá. Eu quero que você me conte uma situação na sua vida que você transformou em dádiva e oportunidade. Então, exemplo, alguma coisa muito difícil, que no momento que você estava vivendo, você falou, foi horrível. Foi horrível, porque eu falo que tem aquele olhar tubular do crítico, que é o nosso sabotador crítico. Então, a gente só consegue ver aquilo. E é tão bacana quando a gente consegue depois entender os planos de Deus e transformar aquele momento de dor numa dádiva e oportunidade. Eu tenho certeza que você já viveu isso, você já transformou. Você consegue lembrar aqui algum momento para compartilhar conosco? A verdade, eu preciso ser muito sincera. Eu tive já vários desafios na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que cuidei do outro. Então, eu morei com a minha avó durante muito tempo. Eu também... A minha mãe teve momentos desafiadores, eu também cuidei muito dela. Enfim, então sempre fui uma pessoa muito dedicada ao outro. Mas eu acho que o falecimento da minha mãe há um ano atrás... foi sem dúvida, tipo, se eu achava que antes eu tinha tido algum tipo de dificuldade, não. Tipo, a minha mãe foi o ponto, tipo, mais difícil que eu já passei na minha vida, sabe? Eu não consigo pensar em nenhuma outra dificuldade e tudo. E daí eu me questionei muito, porque ela foi embora muito jovem e tal. Mas eu entendo que o amor que eu recebi dela e como ela fez eu e minhas irmãs... sabe? Tipo, o falecimento dela só fez eu entender mais o poder de ter criado seres humanos cheios de amor, cheios de coisas boas dentro de si. Então isso, como eu posso falar assim, foi uma coisa que reverberou junto tantas coisas boas do reconhecimento de como eu sou, por conta de tudo que ela foi e de como ela nos criou. Ela foi pura doação, né? Eu conheci muito bem sua mãe. Então, ela foi pura doação e amor. Então, se alguém estava precisando de alguma coisa, ela mandava aquilo. Ela mandava oração. Ela mandava puro mensagem. O dia inteiro. O dia inteiro. Era quase que uma inocência de tanto Então, eu acho que amor. O falecimento dela foi eu entender também a minha existência, o porquê que eu e minhas irmãs somos assim, sabe? Sei. Que bonito. Que bacana. Que bacana. Então, você tirou da dor esse legado de amor. Esse entendimento do legado de amor ao outro. Muito bonito.
Muito bacana. Eu acho que esse é o meu maior exemplo, assim. Muito bacana, Tati. Bom, posso te perguntar, nós estamos entrando aqui no Setembro Amarelo. No Setembro Amarelo. E é duro, deve ter sido terrível. Mas você teria alguma coisa para poder falar para as pessoas que chegam a pensar em suicídio, em tirar a própria vida? Eu acho que é muito importante ter um autocuidado, pedir ajuda, né? E quem convive não ter julgamento se aquela pessoa, porque a depressão de fato é uma doença. É uma doença. Então o entorno tem que entender que está lidando com uma pessoa doente. Então, enfim, estar próximo, estar atento, ter um autocuidado, entender, não tentar entender. Ah, não, se fosse eu não faria isso. Se fosse eu não agiria dessa forma. Porque é uma doença como qualquer outra, muito difícil. Muito difícil. Quando se E é trata mais do difícil cérebro, ainda. É mais difícil ainda, eu Exato, acho. porque é intangível. Intangível. Ainda Você é um não campo consegue que ninguém... entrar. Não consegue. Né? E tentar, claramente, lógico, cuidar da pessoa com quem, né? Com quem de fato cuida. Psiquiatra e tudo, sim, porque a maioria dos casos, com remédio e com cuidado, dá para se ter equilíbrio e viver uma vida boa. Com certeza. Então, essa é, na verdade, a minha grande, assim, eu acho que... E dá muito amor para essa pessoa. Tem que ter paciência e muito amor. É isso aí, gente. Bom, e você acredita em manifestação? Então, eu sou uma pessoa que eu acredito muito em energia. Eu sou muito católica, acredito muito em Deus. Mas eu acredito muito no que a gente também prega todos os dias. Como a gente leva a vida, o olhar que a gente tem sobre as coisas. E que o que a gente pede, como a gente faz, como a gente age, aquilo volta pra gente, sabe? Com certeza. Então, assim, eu acordo todos os dias feliz. Eu sou muito grata por tudo. Eu reclamo muito pouco das coisas da vida, sabe? Enfim, eu sempre acho que problema que não dá pra resolver é problema de saúde. Que o resto, sabe? A gente dá um jeito. Não saiu alguma coisa boa de um jeito, enfim. Na verdade, são desafios, né? Porque os problemas é o que a gente cria na nossa cabeça. Porque mas eu não problematizo o dia a dia. Exatamente. Sabe? Você não... Isso é que é maravilhoso. Eu não problematizo. Eu acho você não que, assim, complica, tudo tem... você Exato. minimiza, você controla os dramas da sua cabeça, você não deixa virar um drama, né? E isso também ajuda muito no meu trabalho. Porque eu só recebo bola quadrada em qualquer situação de emergência. A logística é difícil, os recursos são difíceis, salvar a vida naquele lugar, acabar com a fila do SUS. Tudo demanda coisas difíceis. Sabe? Então você também tem que ter esse lado, não, eu vou resolver, eu vou dar conta, vou olhar o lado positivo, vou conseguir contornar, vou achar uma saída. Como que vamos fazer isso para essa população? Não, vamos dar um jeito, conversa aqui, conversa ali, tem solução para tudo. Tem, mas haja criatividade, hein? Criatividade, mas eu acho que também você, lá, com a energia boa, eu brinco, que eu durmo com angústia, acordo com solução. É isso mesmo. E quando eu não tô conseguindo alguma solução, jogo Deus, pelo amor de Deus, me abre uma janela e tudo. E eu sou aquela que eu acredito nas boas surpresas da vida. Quando as pessoas falam, né, eu não atendo o telefone número desconhecido, ou não falo, eu falo o que eu mais faço. Porque na minha vida, só do desconhecido vem coisas maravilhosas. Olha que mente positiva. Então, assim, eu atendo todos os telefones desconhecidos, vem de tudo. Vem de pedido de cesta básica, a um governador ligando, a uma doação de um vice-presidente de uma grande empresa. Vem de tudo. Eu também, enfim, sou muito aberta ao novo, sabe? Então, assim, eu faço amizade muito fácil, eu sou aberta a pessoas novas e sempre me vem coisas boas. E eu acredito muito, né? Enfim, que assim, quando a energia não tá boa, já nem fica muito perto de mim. Nem já cola, logo né? bate e volta, né? Volta rápido, volta. Sabe? Você já vê que aquilo não funciona. E eu entrego muito nas mãos de Deus na energia. Assim, quando eu vejo que aquilo tá muito difícil, que não tá por algum motivo saindo aquele contrato. É porque não é pra ser, né? Sabe assim? Eu sou também sócia, né? De uma agência de marketing, a Multicase. E quando eu vejo aquilo ali não tá funcionando, não era pra ser nossa, sabe? Alguma coisa. E daí logo em seguida eu vejo que alguma coisa não deu certo. Foi uma coisa muito melhor. Problema, que alguma coisa muito melhor. Então,
Eu acredito muito nisso. Porque ou foi um livramento, porque ia ser uma encrenca, ou porque tá vindo uma coisa muito melhor, né? Ela falou aqui do reclamar. Vocês sabiam que os cânceres da mente são reclamar, comparar e criticar? É incrível. Então, assim, quanto mais você reclama, mais você clama por problemas, né? Então, isso eu achei bárbaro, porque, assim, é verdade. Vocês já tentaram fazer 48 horas ou 24 horas sem reclamar? Não, é de verdade. Sem criticar, autocrítica ou crítica ao outro e sem comparar. Mais, né, não é muito legal? Vamos fazer esse teste? Você, pelo jeito, já vive isso. Eu acho muito legal. Mesmo que sejam comparações ou críticas. Mas eu sou mais exigente comigo, não com os outros. Autocrítica. Eu sou exigente comigo. Anota. Faz 24 horas. Faz pouco assim. tempo que eu tenho sido mais, assim, sabe, acolhida mais. A Tatiana tem sido um pouco menos exigente. Menos cruel, porque a gente dá chibatada, né? A gente se exige demais, né? Eu não sei respeitar como a gente é, né, Lê? Eu sou assim e pronto. Você já leu o livro Os 4 Compromissos do Dom Miguel Ruiz? Não. Então eu vou te dar de presente. Que ele fala isso, dê o melhor de si. Então, você vai dar o melhor de si naquele dia. Não é todo dia que a gente tá né? Então, a gente vai já tentar trocar já a energia e vai conseguir pela manhã. Por isso é importante os rituais matutinos, quando você não acorda já muito bem. Então, você vai dar o melhor de si. Ele fala não tirar conclusões. Então, você vê que ela já tem isso. Quando toca o telefone, ela já não tira a conclusão. Ai, não, o que será? Ou um problema. Ela não tá conectada esperando o pior. Muito legal. Depois é assim, não levar... Eu gosto da surpresa da vida. Ela gosta das surpresas da vida. Não levar nada pro lado pessoal, que ele fala que são os 4 compromissos. Porque muitas vezes a gente leva pelo lado pessoal e a gente cria problema onde não tem, né? Então é muito bacana. Eu vou te dar esse livro, porque você falou algumas coisas aqui que você vai amar. Vou adorar. E sabe o que eu gosto também muito? De fazer o ritual do fim do dia, Lê, também, sabia? Porque eu acho que a gente precisa concluir o dia e dormir mais leve. Fechamento, né? Então, naquele ritual, assim, sabe que você tá lavando o rosto, escovando os dentes, enfim... tirando maquiagem, passando creme, enfim. E nesse ritual eu tô sempre com uma música animada, com alguma coisa assim, pra tipo me desconectar do meu dia. Eu ponho o fone, tipo, é o meu momento. Eu fico lá uns 10, 15 minutos no banheiro, enfim, umas coisas, eu ponho uma música, aquilo pra como se fosse fechar aquilo pra ir pra cama mais desligada. Porque senão leva tudo pra cama, né? Exato. Não durmo com o celular ligado e tudo, mas... enfim... Mas é tipo a sua higiene do sono, vai. É isso. Então, assim, eu sempre ponho alguma coisa pra dar mesmo um boost, assim, diferente no fim do dia. Que bacana, que bacana. Você tem um altar em casa? Tenho. Tem? Tem. Sabia. Tem. Eu sou muito devota de vários santos e tudo, mas eu também acredito em energias gerais. Eu uso essas pedras. Você usa minhas pedrinhas? Claro, da box da Joy? Ai, que gostoso. Maravilhoso. Que lindo, que lindo, que bom. Então, uma última pergunta, para finalizar nosso bate-papo. Conta pra gente, se você pudesse colocar uma frase em um outdoor, qual seria a sua frase? A minha frase seria que se você quiser ir mais rápido, vá sozinho. Se você quiser ir mais longe, vá em grupo. Uau. Isso é o que eu trabalho e exerço todos os dias. Se você quiser ir mais rápido, vá sozinho. Se você quiser ir mais longe, vá em grupo. Ai, eu amei. Essa é só o que eu acredito, o que eu trabalho. Eu só acredito na união de forças, no poder do juntos somos mais fortes de fato. É só isso. Gente. E eu queria te falar uma coisa só que a gente não falou na dica do Setembro Amarelo, que é um livro. Qual? O livro do Nizam, do Você Aguenta Ser Feliz. É bárbaro esse livro. E é um livro muito fácil de entendimento. Fica a dica, gente. Você Aguenta Ser Feliz, do Nizam Guanais. Porque eu falo, ser feliz é uma escolha diária, né? Total. É um trabalho que a gente faz conosco. É a gente parar de esperar que venha de fora. Né? Assim, a felicidade tem que ser a nossa conquista diária, dentro da gente. E a gente não depositar no outro, né? Não depositar expectativa no outro. Seja no amigo, no irmão, no marido, nem quem for. Nem culpar o outro por coisas que estão acontecendo na sua vida, mas nem contar com o outro para te trazer felicidades, né? Seja uma formatura de filho, seja um marido, seja um relacionamento, uma amiga. Não. A gente se apropriar daquilo, né? Exatamente. É você, responsável pela sua felicidade e infelicidade. Ai, que bacana, Tati, eu te amo. Eu também, muito, amei. Seja um sucesso aqui, viu? Que você siga brilhando, amiga. Que a gente possa inspirar as pessoas, né? Sim. Essa é a intenção, ser um canal de luz, inspirar para que todos achem essa força interna, essa felicidade interna, né? Que independa de fatores externos ou dos outros. Eu amei, obrigada. Eu amei, de coração. Também. Obrigada, linda. Até a próxima. Obrigada.